Abra sua Bíblia em Mateus 13. Glória a Deus. Que isso, o cara tá rápido. Mateus 13, versículo 53. Vamos ver o Joãozinho aqui, hein? Saudade de você, cara. Eu tenho orado esses últimos dias. A gente viaja o Brasil e a gente percebe o quanto que a igreja está buscando um avivamento. E muitas vezes a expectativa é tão grande numa pessoa que a nossa responsabilidade se torna ainda maior. Mas talvez o maior erro que a gente comete é ter uma expectativa em uma pessoa. E eu tenho sonhado com o tempo de Pentecostes, eu tenho sonhado com o tempo da igreja primitiva, onde a igreja crescia, num dia 3.000 pessoas. Não porque a gente almeja que a igreja esteja cheia, porque uma igreja grande não é uma igreja que tem muita pessoa. Eu acredito e tenho visto que uma igreja grande é uma igreja que tem muito da presença de Deus. Não importa a quantidade de pessoas que tem dentro da igreja, mas importa a quantidade de Deus que está dentro daquela igreja. O quanto você consegue perceber a presença de Deus em algum lugar. Olha quem está ali, gente, que benção. Antônio e a Cida. Cristo me levou, o Espírito Santo me levou para esse texto. Vamos ler aqui a partir do versículo 53. Tendo Jesus proferido essas palavras, retirou-se dali. E chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e esses poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vive entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isso? Versículo 57. E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Às vezes, nós estamos tão acostumados em receber uma palavra abençoada do pastor Hebe, da pastora Gleiva, do pastor Geraldo, que nós nos acostumamos com esse momento. E muitas vezes deixamos de receber aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Se a pastora Gleiva entrar aqui e não cumprimentar você, então ela pregar naquele dia, você já não olha mais com os olhos que você olhou no domingo passado. Porque nós temos a característica de julgar muitas pessoas. Nós temos a característica de analisar demais uma certa pessoa. E porque talvez você conheça o passado de alguém, você tem dificuldade de ver Cristo naquela pessoa. Quando aquelas pessoas ficaram espantadas com a sabedoria de Jesus, ele tinha acabado de ler Isaías. E lá está escrito: ele me ungiu para pregar a libertação, quebrar cadeias, curar os enfermos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E depois ele diz, quando ele fechou o livro, ele diz:
O que eu acabei de ler se cumpriu. Está aqui aquele que Deus ungiu para fazer essas coisas. Aqui em Mateus ele dá só uma síntese, mas se você abrir lá em Lucas 4, de 16 a 30, você vai ver que Cristo diz que ele foi o ungido. E ele começa a citar o exemplo do profeta Elias, que havia várias viúvas em Israel, mas Elias foi especificamente para a casa de uma pessoa. Diga para esse irmão que está do seu lado: a unção que você respeita, a unção que você recebe. Quando você vem para uma igreja com a expectativa que seja o pastor tal que vai pregar, você está limitando o poder de Deus na sua vida. Porque Deus pode pegar qualquer pessoa que Ele quiser. Porque se Deus usou uma mula, o que é para Deus, se Deus resolvesse hoje usar o Hugo, mas talvez se ele subisse aqui, você já ia olhar para o cabelo dele, você ia olhar para a calça apertada dele, lá na canela. Já tentaram me pôr uma calça dessa. Eu pus a calça, olhei no espelho e falei: cara, você tá feio demais, cara. Isso não é para você, cara. Talvez a gente já começasse a olhar, e por conhecer, quando Jesus começou a pregar algo, quando Jesus começou a dizer: gente, olha, está em mim uma condição de trazer vida nova para vocês, eles começaram a dizer assim: não é este o filho do carpinteiro? Vem cá, você não está lembrando, não foi esse cara que estava ajudando o pai a carregar uma porta para colocar lá em casa? Como que aquele menino que ajudou o pai a colocar uma porta pode estar pregando isso? Como que pode sair algo de alguém que estava ajudando a bater prego numa mesa? Porque eles conheciam o passado de Jesus, porque eles viram Jesus crescer. Eles tiveram dificuldade de receber aquilo que Cristo tinha. E por isso ele não pôde fazer muita coisa na sua própria casa. A expectativa de Deus em mim e você é que quando alguém suba, você reconheça que Deus que levou aquela pessoa para aquele lugar. Abra em Atos 2. O avivamento já foi liberado, o Espírito Santo foi liberado. E se nós viermos para cá com o coração disposto a buscar a face dele, independente de quem está com o microfone, meu irmão, coisas maravilhosas vão acontecer aqui nesse lugar. A minha expectativa, a sua expectativa tem que ser em Deus. Eu sei que quando você ouve uma palavra do Web, quando você ouve uma palavra da Gleiva, ou de alguma outra pessoa que Deus já consolidou esse ministério, é claro que é muito mais fácil para nós, porque existe um lado que o homem precisa entrar em Deus, ele precisa ir para o quarto dele, passar horas orando em outras línguas, ele precisa entender. Depois eu vou estar lendo em Filipenses: aquilo que está dentro de mim não me pertence. Diga para esse irmão que está do seu lado: o que está dentro de você não te pertence. Mas olha o que diz Atos 2, a partir do versículo 5. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando pois se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam pois atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? A mesma coisa que aconteceu ali quando Jesus pregou algo para aqueles irmãos, e que os irmãos começaram a escandalizar em Jesus. Na hora do Pentecoste, que aquele povo foi batizado no Espírito Santo, que começou aquele alvoroço, alguns homens começaram também a olhar para o passado. Gente, não é um povo comum, como é que isso está acontecendo? Versículo 8: como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia,
da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, romanos que aqui residem, tanto os judeus como os prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossa própria língua as grandezas de Deus? Todos atônicos e prefectos interpelavam uns aos outros: o que quer dizer isso? Outros, porém, zombavam, dizendo: estão embriagados. Deus às vezes quer fazer algo no nosso meio e nós ficamos tentando entender com a razão que está acontecendo. E temos muitas vezes dificuldade de entrar naquela palavra que está ministrando, naquilo que Deus está liberando. Temos dificuldade de nos envolver com a glória, com o Espírito Santo. Ficamos numa expectativa talvez de esperar: a Silvinha tem que cantar aquela música, se ela cantar aquela música, então aí eu levanto as minhas mãos, aí eu vou chapar. Se ela cantar aquela música, então aí esse é o momento. Mas Deus não está preso na pessoa, Deus não está preso ao momento. Deus está preso ao seu coração, a sua expectativa nele. Quando você reconhece ele em uma pessoa, ele começa a operar na sua vida. O desejo de Deus é que todos os dias sejam chapação, meu irmão. Nós precisamos entender que Deus está nos preparando para morar na nossa casa. Nós estamos sendo preparados para viver no céu. E você vai se enganar se você achar que o céu é um lugar onde todo mundo está no silêncio. Quando você começar a imaginar o céu, eu quando vejo o céu, meu irmão, eu penso em aquele lugar que é o melhor lugar para estar. Pessoas dançando com liberdade diante do Rei. Aquele som, toda sorte de instrumentos que a gente nem tem capacidade de inventar. Tu vai ter mais do que violão, mais do que bateria, mais do que guitarra. E o mais importante é que você está sendo conduzido a viver na presença de Deus. O diferencial de Elias é que Elias chegava num lugar e dizia: tão certo como a face do Deus cujo eu estou. Não importava o sistema, não importava o que ele estava vivendo, Elias vivia diante do Senhor. Diga para esse irmão que está do seu lado: estar diante de Deus é real. Olha, se a glória de Deus descer nesse lugar hoje, então. Mas depende muito de mim e de você para que Deus possa fazer coisas. Por isso que muitas vezes você está no seu quarto, e no seu quarto acontece tanta coisa diferente. Meu irmão, como eu amo ficar no meu quarto com o meu violão. Eu ouço o anjo cantar, eu ouço os instrumentos da música. Quando eu vou ensaiar com os meninos, eu já digo para ele: ó, a bateria tem que ser assim, a guitarra tem que ser assim, o contrabaixo tem que ser assim. Porque nos momentos que eu estou adorando a Deus, eu começo a ouvir aquilo ali dentro do meu quarto. Eu lembro que quando a gente estava ensaiando, depois que eu saí do meu período de bife, depois que eu fiquei um ano travado nas circunstâncias, na expectativa das pessoas, quando a gente começou a adorar, que eu vi que era o meu coração que estava errado. Olha o versículo 37. Quando isso aqui aconteceu na minha vida, Pedro começa a dar um relatório explicando: gente, esse povo não está embriagado não, esse povo está cheio de Deus. Ele começa a dizer: olha, havia uma promessa de Joel, e acontecerá nos últimos dias que o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Pedro começa a dizer aquilo tudo que está acontecendo ali já havia sido profetizado, e que aquele povo que estava ali recebeu aquilo, aquele povo acreditou na promessa de Deus, aquele povo esperou aquilo. Quando Jesus subiu, tinham 500 pessoas, e Jesus disse: olha, aguarde que eu vou enviar o Consolador. Mas naquele dia tinha cerca de 120 pessoas, cerca de 120 pessoas que acreditaram naquela palavra, que estavam esperando aquela promessa, que receberam aquela verdade, guardaram no seu coração. E quando o Espírito Santo batizou cada um deles, eles estavam como que embriagados. Sabe
uma pessoa embriagada, meu irmão, não é uma pessoa que você olha para ela e diz assim, aquele irmão está embriagado porque você olhou e cismou que ele está. Havia algumas coisas que eles faziam que davam a parecer que eles eram embriagados. Talvez ele tentava ficar em pé e não conseguia. Talvez um olhava para o outro e ria. Coisa que o pessoal não faz na normalidade. Aquilo chamou a atenção daquelas pessoas. E por pouco aquelas pessoas também não perdem a visitação. Mas o versículo 37, eles ouvem aquelas palavras de Pedro. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-lhes o coração. Eles entenderam, gente, tem algo que eu não posso perder. Se quando você chegar aqui, seu coração estiver compungido, quebrantado, disposto a receber de Deus, meu irmão, nada segura o poder de Deus nesse lugar. Aí nós vamos começar a ver os milagres. Nós vamos começar a ver as pessoas entrar de cadeira de rodas e começar a andar, sem que alguém precise colocar as mãos sobre a cabeça deles, por causa da presença de Deus, porque eles vão crer naquilo que está acontecendo na sua vida, na minha vida. Cristo em nós, a esperança da glória. Mas eu preciso crer que Cristo está na pastora Neuza, porque se olhar somente para a característica dela, aquilo que tem de Deus nela, eu não vou receber. Porque se eu quiser que ela seja conforme o meu pensamento, como eu quero que ela seja assim. Quantas vezes alguém chegava e dizia, mas só pregue oração em línguas, você precisa pregar assim, você precisa fazer assim. Diga para esse irmão que está do seu lado, o Espírito Santo, ele conhece todas as coisas, tem que ser do jeito dele. Eu estava com a pastora Gleiva. A gente tinha acabado de ir pregar numa igreja. E ela disse uma frase. E ela não estava nem falando comigo, ela estava falando com outro irmão. Mas as coisas espirituais são assim, que quando você fica antenado, meu irmão, uma frase que está falando para outra pessoa pode ser para você. E ela estava falando para esse irmão dizendo assim, olha, eu vou largar tudo, eu vou parar tudo e vou servir a Deus. Ela disse, irmão, Deus te deu uma palavra. Porque se Deus te der uma palavra, Ele vai ter que cuidar de você. Não é só você dizer assim, agora eu sou obreiro. Quando você disser assim, Deus, é para mim largar tudo e deixar tudo, então Deus vai cuidar de você. Ele estava falando com outro irmão, eu disse, epa, parece que isso não está muito acontecendo comigo nesses dias. E eu comecei a entender que certas coisas que eu estava fazendo por causa de ver uma pessoa fazer. Se o Crispim chegar aqui e olhar para o Geraldo e falar, é desse jeito, é o segredo. O Geraldo ele faz. Então eu vou andar igual o Geraldo e levantar a mão igual o Geraldo. Meu irmão, não vai acontecer nada. O que vai acontecer é que talvez algumas pessoas vão olhar para você assim, está imitando o pastor Geraldo andar. Se você chegar aqui e começar a imitar a pastora Gleiva, eu vou cortar o meu cabelo, eu vou... Não vai acontecer, você vai ficar parecido com ela, aleluia. Talvez eles vão chamar você, nossa, tá chique. Mas o diferencial é aquele que está dentro dela. O diferencial é aquele que está dentro do Geraldo. E não importa o que o Geraldo foi no passado, o que importa é que agora ele é nova criatura. E aquilo que está dentro dele tem diferença na minha vida. Se eu olhar para ele como aquele do interior. Eles olharam para Jesus e disseram assim, não, esse aí é filho de Maria. Mas esses aqui chegaram a Pedro e disseram assim, o que faremos, irmãos? E Pedro diz, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para os vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nos chamar. Meu irmão, e eles foram batizados, 3.000 irmãos. Abre em Filipenses 2.
Versículo 1. Aleluia. Diga para esse irmão que está no seu lado, diga: irmão, tudo depende do seu coração. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Irmão, quando você chegar, o Luiz é maior do que eu. Aquilo que está nele vem para você. Se você olhar para Radassa e dizer: Radassa, eu a considero superior a mim. A unção que Deus tem derramado sobre a vida dela, a unção que você está respeitando, essa unção vai entrar na sua vida, meu irmão. Aquilo que está em nós não me pertence. Diga para o seu irmão: que Deus colocou em mim é seu, irmão. Então, quando nós estamos aqui, o fato de você estar sentado uma pessoa hoje não é uma coincidência, é uma provisão de Deus. Talvez algo que Deus quer fazer hoje é por causa de você estar sentado do lado de uma pessoa que está cheia de Deus. Mas se você não olhar para essa pessoa e ver Cristo nessa pessoa, e entender que há algo de Deus nessa pessoa, você pode perder o momento da visitação daquele dia. Talvez você está esperando que o pastor chame você na frente para ele pôr as mãos sobre você. Mas talvez do seu lado há alguém que tem algo tão forte de Deus para a sua vida nessa noite. E o fato dele te abraçar e pôr a mão na sua cabeça também pode fazer uma diferença. Porque o Espírito é o mesmo. Não há diferença do Espírito Santo que está em mim para aquele que está em você. E foi isso que aquele povo percebeu. Quando ele viu aquele povo chapado, aquele povo orando, aquele povo adorando a Deus ali daquela maneira, que pode ser até estranho para você, meu irmão. Talvez você não precisa ser igual o pastor fulano. Não, aquele pastor é bem chapado, é bem doido, eu não quero ser igual a ele, não. Mas aquilo que está dentro dele é real, é de Cristo, é do Espírito Santo. E se você recebe isso, se você considera isso, meu irmão, não tem culto diferente. Todo dia é chapação. Porque Deus fala, meu irmão. Deus fala. Deus quer falar com você hoje. Talvez o dia inteiro Ele tentou falar com você. Mas não, hoje vai ser lá na igreja. E aí o pastor Hébio não está, e você fala: ih, o pastor Hébio não está aqui hoje. Aí você descobre que ele só vai chegar quinta-feira e você fala: meu Deus, como eu vou ficar até quinta-feira sem ouvir tua voz, porque o pastor Hébio não está aqui. Mas maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Aí vai acontecer, meu irmão, que não vão ficar antenados em qualquer pessoa. Aí você vai vir orar aqui na segunda-feira e você vai abraçar um irmão. Aquele irmão, ele vai começar a liberar uma palavra. Irmão, entenda algo. Aquilo que está em você é de Deus. Libera aquilo que está em você. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão. Uma frase pode mudar a sua vida. Eu lembro que quando eu decidi, por causa de uma palavra que eu ouvi, eu não dei muita moral para o pastor que falaram, mas eu estava lá naquele dia, e aquele pastor pregando, não era o Heber. Eu falei: meu Deus, da onde é esse homem?
E ele está pregando lá. E era um negócio bem voltado para a célula. E eu falei assim, gente, eu não estou nem inserido nesse contexto de célula. Mas ele começou a falar de Mical. E ele começou a dizer assim, Mical tinha todos os motivos para fazer o que ela fez com Davi. Eu falei, opa, esse cara vai me dar razão hoje, ó. Estou gostando da palavra. Porque ele não está descendo porrete em Mical. Esse cara está sendo corajoso em dizer que Mical tinha razão de fazer o que fez com Davi. Mas ele começa e diz uma frase no final. Mical terminou todos os seus dias sem filhos. Eu disse, eu não vou passar a minha vida sem fruto. Ele disse, irmão, você tem todo o direito de ficar preso na razão. Mas eu quero dizer algo para você. Se você está desrespeitando o ungido do Senhor, vai terminar os seus dias sem frutos. Quando eu vi, eu estava lá na frente chorando. E Deus falou, agora você conserta essa besteira que você fez. Primeiro eu fui no pastor Hebe. O pastor Hebe é tipo uma mãe, fácil demais. E ele disse, você não falou essas coisas, você não disse isso, só aleluia, aleluia, aleluia. E me abraça e me beija, meu filho. Agora você vai ter que falar com a bispa. Aleluia. E eu marquei com ela. E ela olhou para mim. Deve ter falado assim, é hoje que eu te pego, Caboquinho. Tem um ano que eu estou assim com você. E naquele momento que eu sentei, ela começou a falar tudo que eu fiz de errado. Dentro do meu coração eu vi um negócio, eu não preciso ouvir isso. Mas também tinha algo dizendo assim, filho, você errou. E eu disse, pastora, eu errei. Meu coração foi quebrantado. Meu irmão, eu entrei ali com o coração duro. Disposto a se ela falar assim, ó, se ela não fizer do jeitinho que eu acho que é, não sei o que vai acontecer aqui não. Mas quando eu comecei a ouvir, eu não estava vendo ela como a pastora Gleiva. Eu vi ela como um anjo de Deus falando algo para a minha vida. E ela liberava a palavra, por mais que estava doendo, a única coisa que eu consegui dizer, pastor, eu errei. Meu irmão, o meu quebrantamento foi tão grande, que ela disse a seguinte frase: você não foi filho, mas eu também não pude ser sua mãe. E eu estou aqui para ser sua mãe. Meu irmão, quando ela disse isso, pensa um homem que desagou de chorar. E a segunda frase que ela disse: assume o louvor para mim. Enquanto eu estava meio chorando, eu falei assim, nossa, acho que ela chapou também. Eu acho que ela não viu o que ela falou aqui não. Eu falei, Deus, o negócio foi tão forte aqui que eu acho que ela não entendeu o que ela falou, Deus. Se ela falou isso, manda ela falar de novo, porque não é possível que eu entendi isso. Ela disse, olha, eu preciso de alguém que me ajude com as equipes. Não tem quem cuide aqui. Assume para mim. Ensaia com esse pessoal sábado, ensaia com esse pessoal domingo. Deus, ela está falando mesmo, Deus. E nós começamos a ensaiar domingo. Sem nenhuma pretensão. Ela não disse quando é que vocês vão ministrar, não. Eu lembro que na época tinha o Thiago Paulo. Estava aprendendo a tocar bateria, meu Deus. O Jardel, ele tinha um arco. Ele não tinha um contrabaixo, ele tinha um arco. Um berimbau. Mas meus irmãos, nós começamos a adorar a Deus naquele domingo. E a presença de Deus era tão forte naquele lugar, que as pessoas que estavam ali na reunião, às vezes marcavam a reunião domingo, achavam que era um CD que estava tocando. E de repente começou a vir pessoas ensaiar a dança, porque souberam que domingo o negócio era chapação. E aqueles que jogavam bola deixaram de jogar bola no domingo para estar lá no ensaio. O ensaio tinha 30, 40 pessoas, não virou ensaio, virou adoração de domingo. Aí quando foi inaugurar esse prédio, ela diz assim, o louvor está contigo. Eu falei, não, mas estou começando agora. Eu acho que eu ministrei os 3 cultos na T9. Depois de um ano que a gente estava ensaiando, comecei a ministrar lá, mas isso que não foi mais que 3 cultos. E nós crescemos, tivemos que vir para cá. Então, toda a reforma. Irmãos, quando eu peguei o violão, que eu olhei para o tamanho dessa igreja aqui, no dia parecia que ela tinha 5 vezes esse tamanho aqui. Não tinha aquelas paredes no fundo, não tinha uma impressão que esse negócio não ia acabar nunca. Naquele momento que eu comecei a adorar aqui, Deus disse, tudo está acontecendo por causa do seu coração. Porque a unção que você respeita, essa unção você atrai para você. E Deus foi começando a me ensinar certas coisas, meu irmão. É claro, você pega um CD do Cirilo e você já chapa. Mas se você pega o CD dos remadores, você fala, nossa, esse negócio aqui é meio doido. Mas se eu conseguir identificar Cristo nesse pessoal,
Aquilo que Deus tem neles vai vir para mim. E é isso que é o mais importante, porque Deus cuida, irmãos. Eu quero dizer algo para você: os falsos profetas vão ruir nesses últimos tempos. Não se preocupe, Deus está se encarregando de tirar os falsos profetas do púlpito. Mas uma coisa que Deus está levantando nesses últimos tempos são homens e mulheres que têm algo dentro deles que é dele. E você não pode perder o momento da visitação de Deus. Você não pode perder o momento em que Deus quer transformar a sua vida por causa de uma frase. Uma frase pode mudar a sua vida hoje, irmão. E talvez essa frase não foi proferida pelo aquele que ministrou louvor. Talvez foi na hora da oferta. Aí chega a dar aquela tremedeira. Opa, começou a falar em dinheiro. Ai, ai, ai. Aí você fecha seu coração, irmão. Muita coisa não tem acontecido no nosso meio porque nós temos escandalizado. Nós temos fechado nosso coração para algumas coisas. Nós começamos a olhar: esse irmão vai tocar hoje, esse irmão, ai, ele tem a mania de dobrar a calça e vir com a calça dobrada, coisa mais feia. Porque a unção não vem do homem, a unção vem do Espírito. É claro que o fato de você entrar em Deus, ir para um quarto, ficar horas ali, vai mudar também. Como foi ministrado nesse congresso, irmãos, se não estão respeitando a unção em você, porque verdadeiramente não tem uma unção em você. Então não entre em crise quando alguém não respeitar aquilo que não tem em você. Eu lembro quando eu era criança, eu brincava de polícia. E ninguém dava moral para mim. Porque eu era criança. E o distintivo que eu tinha era falso. Então eu chegava no lugar assim: polícia. Alguém olhava. E eu falei: esse cara não está entendendo não. Meu pai comprava aqueles revólveres com cinto, com espoleta. Eu de revólver, né, polícia, rapaz. E o cara vai brincar pra lá, menino. E eu falava assim: cara, esse cara não entendeu, cara, eu sou polícia. Eu tenho distintivo, eu tenho revólver. Mas era tudo falso. Mas o que é dele, irmãos, o que é dele é impossível se negar. Então quando você olhar para alguém, olha para ele e vê o que tem de Deus nele, irmão. E deixa que Deus vai cuidar daquilo que não está legal na vida daquele irmão. Você não vai consertar ninguém, irmão. Você não vai mudar ninguém. Quem vai produzir todas essas coisas é o Espírito de Deus. Mas eu não vou perder. Irmãos, quando a gente está adorando aqui, que o Alessandro começa a chapar em oração em línguas, meu irmão, ali para nós é um termômetro. Quando ele começa assim, eu falo assim: negócio trem aqui explodiu. Tem pequenas coisas que podem acontecer num culto, irmão. Eu estava no meu carro e minha filhinha de 8 anos, ela deu uma palavra para mim. Do nada, ela, pum! Meu irmão, você não sabe, aquela palavra entrou no meu coração. E eu fiquei ali uns 5 minutos chorando, ninguém entendendo o que estava acontecendo. Mas eu tinha falado: Deus, eu preciso de um sinal do Senhor, porque não está fácil. Aí Deus pega a minha filhinha de 8 anos e disse assim: tá. Só eu e Deus sabia que eu queria ouvir aquilo. Mas eu confesso que talvez eu estava esperando alguém ligar para mim, um profeta, Weber ligar para mim: Suzaninho, cadê o Julianinho? Julianinho, Deus fala para te dizer isso. Aí tem um respaldo, né? O Geraldo ligar para mim: Deus mandou falar isso para você. Mas Deus usou uma criança de 8 anos. Eu respeitei a unção de Deus na vida dela e recebi aquela palavra. Irmão, da boca dos pequenos sai o perfeito louvor. Mas eu quero ver o avivamento de Deus nesse lugar, irmãos. Eu quero ver o ministro de louvor perdidinho para parar. E ninguém quer parar. O pastor querendo terminar a palavra, ninguém quer ir embora. Ninguém se levanta, 11 horas, meia-noite, ninguém quer levantar. Porque nós estamos famintos, com o
coração quebrantado e recebendo, dizendo: Deus fala, Deus fala, Deus. Eu quero receber do Luiz, eu quero receber do Crispim, eu quero receber do Rafael, não importa. Tudo é Cristo em nós. Você quer esse avivamento, irmão? Então diga para esse irmão que está do seu lado: irmão, eu preciso daquilo que está dentro de você. Diga para ele: derrama na minha vida, irmão. Diga para ele: se Deus te dá uma palavra, irmão, libera, irmão. Não se ache pequeno, irmão. Não se ache indigno. Fulano que vai ministrar o louvor, aleluia! Deus vai estar nesse lugar. Sabe por quê? Porque não importa quem sobe, o que importa é que aquele que produz todas as coisas está aqui. Aí você começa a chapar e o cara fica perdidinho aqui, porque você já foi, irmão. Cristo não pôde fazer muita coisa. Havia um desejo tão grande de acontecer coisas ali naquele lugar, naquele dia. Como eu desejo um fogo de Deus aqui nesse lugar. Eu rotulava a minha família. Eu achava que não podia ter reteté de Deus na vida da minha família. Até que um dia nós estamos lá adorando, meu irmão. Pensa um fogo de Deus que foi naquela casa. Sapatinho de fogo para um lado, para o outro. E eu comecei a dizer assim: Deus, não acredito que está acontecendo isso aqui na minha casa. Na casa do meu pai. Meu pai sempre foi duro. E aquele homem chorava igual criança. Eu falei assim: gente, não é possível. E Deus falou assim: isso não aconteceu antes, porque você não creu. Porque você olhava para eles como aqueles que não eram hábeis para receber aquilo que eu estou derramando hoje. Então, quando a gente faz uma reunião toda terça-feira na casa do meu pai, meu irmão, eu me manifesto como estou em qualquer lugar. Pego o violão, adoro, libero palavra, a gente ora em línguas e o fogo cai naquele lugar. E Deus está fazendo coisas fortes na vida do meu pai, da minha mãe, de toda a minha família. Eu é que não tinha um coração para entender que Deus podia agir na vida deles. Deus vai fazer algo muito forte na vida da sua família. Porque Deus vai encontrar lugar em você. Você recebe essa palavra? Fecha os teus olhos. Levante as tuas mãos para Ele. Xandarababae, Riandalae. Dá-nos um coração, Deus. Coração da criança, Senhor, que recebe, Deus. Dá-nos esse entendimento, Senhor. Nós queremos honrar a unção que o Senhor tem derramado sobre a vida de cada uma dessas pessoas aqui, Deus. Cristo não foi honrado naquele lugar e por causa disso, Senhor, muita coisa não pôde acontecer naquele momento. Mas nós queremos dizer, Senhor, nós respeitamos a Tua palavra neste lugar. Nós respeitamos a Tua unção neste lugar, Deus. Seja a pessoa que subir nesse altar, nós queremos que foi o Senhor que levantou cada um, Senhor. Mas nós queremos, ó Deus, viver um avivamento neste lugar como nunca vivemos as nossas vidas, Deus. Abraça esse irmão que está do seu lado aí. Comece a orar com ele. Comece a liberar palavras. Tem muito de Deus na vida desse irmão que está com você aí. Rios de água viva vão fluir neste lugar.
Xandarababaê. O que eu preciso está em ti. Nada se compara ao teu amor. O que eu mais quero é te encontrar e me jogar em teus braços, Senhor. Senhor, meu coração clama por ti. Me ensina a te adorar, Senhor. Te adorar. Me ensina a te adorar, Senhor, e eu quero ver a tua face. Estou correndo pra te encontrar, e eu quero ver a tua face. Estou correndo pra te encontrar. Isso, ministra na vida do teu irmão aí. Cristo em nós, a esperança da glória. E eu quero ver a tua face. Estou correndo pra te encontrar, e eu quero ver a tua face. Estou correndo pra te encontrar. Te encontrar, Senhor. E eu quero ver a tua face. Estou correndo pra te encontrar, e eu quero ver a tua face. Estou correndo pra te encontrar. Te encontrar. Vamos todos ficar em pé. Levante alto as suas mãos para Ele. Comece a orar em outras línguas. Flui o rio de Deus. Flui o rio de Deus. Flui o rio de Deus neste lugar. Flui o rio de Deus. Flui o rio de Deus. Comece a orar em outras línguas. Comece a orar em línguas. Libera, libera.
Estou correndo pra te encontrar e eu quero ver. Flui, flui, Senhor. Xanarababaê. Liberdade está neste lugar. A liberdade está neste lugar. O Espírito de Deus foi derramado sobre as nossas vidas. O Espírito de Deus foi derramado sobre as nossas vidas. E aquilo que é de Deus vai fluir de nós. Aleluia. Você pode aplaudir o nome do Senhor. Aleluia.